Fora de Jogo apresenta 90 mais 3, o teu videocast semanal. Os mágicos Coto, Quinto e Rabassa, soltinhos para mais uma emissão. Vamos lá pôr aconchegadinhos. 90 mais 3. Malta elegante aqui. Saudades disto. Hoje temos aqui o Luís connosco, portanto vamos lá arrancar. Sejam bem-vindos a mais um episódio de 90 mais 3. Eu sou Afonso Couto, estou aqui com os mágicos e hoje ao lado deles Ricardo Quinteiro e Zé Rabassa. E hoje temos a honra de ter connosco aqui o Luís Aguilar, que para além de ser subejamente conhecido pelo seu trabalho em televisão, também tem muitas obras que vou deixar aqui o Ricardo dar um pequeno resumo da tua carreira. Sim. Vamos ver se é fiel. Para já é um grande privilégio ter o Luís connosco e um agradecimento especial de toda a nossa equipa. Não só estamos aqui sentados, mas também estão a ajudar-nos, como sempre. O Luís é de 82, sei que ainda estudou um pouco de antropologia antes de entrar por esta via. Estreou-se no mundo da comunicação no Record em 2002. Começou a fazer aqueles primeiros jogos do Sporting B e o Setúbal, perto da zona de onde o Luís é. Subejamente conhecido, como o Couto disse, por várias obras. Eu destaco o El Português pela admiração que tenho pelo Paulo Futre, o Jogo Sujo também, e o Mourinho Rockstar, que talvez sejam os três que nós elencámos como os melhores. Sem filtro. Sem filtro também. A homenagem ao Cristiano Ronaldo quando fez 30 anos, penso. Sim, o CR30. E uma das histórias que eu mais gostei de ouvir do Luís foi do Mundial de 91, em que foi ao estádio ver à luz. 120 mil pessoas, pelo menos, lá estavam. Foi com o seu tio que no dia anterior tinha tido um percalço e que mesmo assim não deixou de marcar presença, e mostra que o Luís já é apaixonado por futebol desde que tinha 9 anos, pelo menos. Bem, olá a todos, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, muitos parabéns pelo vosso podcast, pelo vosso projeto, pela grande equipa que têm aqui, pelo trabalho que estão a desenvolver. É sempre bom ver as pessoas focadas em querer fazer algo diferente e com esta paixão pelo futebol, e portanto a honra é minha de poder estar aqui convosco hoje. Quanto a essa história, foi a final do Mundial. Portugal ganhou essa final a penaltis, o célebre penalti do Rui Costa. Na noite anterior, aquilo que eu sei, porque era muito miúdo na altura, o meu tio tinha saído para uma discoteca que havia no Montijo, na altura muito badalada, que era o Hino Louco. Aquilo envolveu ali uma história de uma miúda pelo meio, e a coisa não lhe correu bem, não foi favorável. Levou uma grande sola, partiram-lhe a cana do nariz, 30 por uma linha, passou a noite no hospital, mas no outro dia quis ir ao jogo. E portanto esta memória eu tenho bem presente. Além das mais de 120 mil pessoas, porque eram muito mais de 120 mil pessoas, tinha gente sentada em todo o lado. Não sei se vocês recordam, mas o antigo Estádio da Luz, a bancada de imprensa era envidraçada e meio embolada. Tu tinhas pessoas sentadas no teto da bancada de imprensa, e em todas as escadas e em todos os acessos. Aquela coisa que hoje em dia era impossível, e ainda bem, porque se acontecesse ali alguma coisa má, era uma catástrofe autêntica. E o meu tio lá estava, com a cara toda ligada, o braço também, ainda muito inchado, muito ensanguentado, mas não falhou o momento, que foi até o Euro 2016, o maior momento do futebol português, ter sido campeão do mundo aí em Lisboa, isto 2 anos depois de Riad. Em 89. Não sei se queres dizer mais alguma coisa. Se calhar parto eu agora aqui fazer aqui um parênteses. Sei que começou a escrever, portanto, em jornais locais, e também conhecemos da nossa pesquisa que enfrentou assim uma pequena dificuldade, mas que só se apercebeu disso depois, que foi... Vocês preparam-se bem. Não sei se podes contar. Posso. Eu já dei a dica e acho que já percebeste. Acho que é a parte do comentador, ou neste caso do relatador invisual. Pois, eu começo a trabalhar, a escrever para o Jornal do Montijo, miúdo, 16 anos, uma coisa assim. Andava à procura de um sítio onde pudesse pôr alguns textos, não andava na secundária. Primeiro comecei lá a fazer uns artigos de opinião sobre futebol nacional, os temas mais importantes, mais mediáticos, Figo, por aí fora, até que depois convidaram para começar a fazer crónicas de jogos do Montijo e do Alcostense. E aquilo, quando um jogava em casa, o outro jogava fora,
e eu tinha sempre de me apoiar no relato para fazer a crónica do que jogava fora. E andei nisto uma época e meia, até que há um dia que entro num jogo e vejo o relatador, que era cego. Que é o Vitor Cola, um grande amigo meu hoje em dia e muito amigo do Futre, por exemplo. Só que imagina o choque, não é? Tu andas um ano e tal a escrever coisas com base no relato, não sei, tarde solarenga, isto e aquilo, quando se calhar estava a chover, era esse tipo de coisa. Pronto, e foi na altura que eu percebi. Achei aquilo interessante, como é que ele fazia aquilo. Então, basicamente, ele tinha alguém que estava a ver o jogo e ele tinha uma base de dados muito grande na sua cabeça. Sabia como é que os jogadores tinham vindo, quantos golos tinham marcado, portanto, toda a parte estatística ele dava. Portanto, aí fiquei mais descansado porque se calhar não fui assim tão enganado. Mas a verdade é essa, demorei um ano e tal a descobrir que andava a apoiar todas as crónicas no relato de alguém que não conseguia ver o jogo. Mas não deixa de ser interessante, e isto mostra muito também aquilo que quer o Luís, quer nós, em relação, a nossa visão em relação ao futebol, e que por esta paixão nós ultrapassamos qualquer limitação, e nesse caso ele tinha uma base, como disseste, uma base de dados na cabeça, é muito interessante. Olha, um dos vossos convidados, que esteve aqui há pouco tempo, que é também meu colega, o Nuno Luz, chegou a ir ao campo do Pinhalmovense fazer uma reportagem com ele, porque as pessoas achavam aquilo inacreditável, não é? Como é que alguém, sem ver o jogo, conseguia fazer um trabalho de comentador, ao fim e ao cabo, não comentava, mas comentava muito mais. O que é certo é que aquilo funcionava, e funcionava bem para quem estava a ouvir, também não estava a ver, portanto tinha de acreditar como verdade, mas ele também não entrava por caminhos que os não podia. Exato. Vamos avançar para o grande tema, para a jornada. Já mais à frente já vamos voltar aqui a falar de um bocadinho da sua carreira e das pessoas com que se cruzou, mas vamos deixar isso para uma rubrica especial. Se calhar começávamos então pela atualidade semanal, começando então pelo jogo grande desta semana, que foi o clássico Benfica-Porto, que marca também, sobretudo, o facto do Benfica estar há 5 anos sem conseguir vencer em casa ao Porto. E portanto, começava por ti, Luís, como é a tua análise assim, a este jogo e esta vitória do Benfica? Bem, jogo grande que não foi assim tão grande em matéria de futebol, e acho que essa é logo a primeira marca que fica. O Benfica ganhou, e é verdade que há alguns anos não ganhava o Porto em casa. Com o Roger Schmidt essa tendência está em inverter-se. Creio que este foi o 4º jogo, ele ganhou 3, perdeu um deles vale um troféu, que é a Supertaça. Agora, de 11 para 11, não sei muito sinceramente se o Porto não teria uma vez mais ganho na Luz, ou pelo menos se calhar teria empatado, porque o Benfica, a partir do momento em que ficou com 10, mostrou pouco na primeira parte, e todos pensamos, se calhar se fosse ao contrário, o Benfica a passar pelo mesmo no Dragão, muito provavelmente era totalmente amassado até o intervalo. A verdade é que o Benfica não consegue fazer isso com o Porto, mesmo em situações de superioridade numérica. A segunda parte já não foi assim. Criou muitos lances, acabou por ganhar. Também é natural, porque quando tu estás com 10, tens que trabalhar muito as compensações. E o Porto ficou com 10 aos 19 minutos, à volta disso. Na segunda parte, começa a falhar aqui e ali, porque já não há a mesma capacidade para ocupar espaços. E aí o Benfica valeu-se disso. Ganha bem por aquilo que fez na segunda parte. Eu acho que tem ainda muito a afinar, até porque, não esquecendo o facto do Porto ter ficado com 10, já antes disso tinha um rol grande de lesionados e jogadores importantes. Interações centrais titulares. Sim, o Porto entra com uma equipa completamente incaracterística, que já não víamos, entra com o Mário Baró, um bocado uma surpresa, 2 centrais que... Falámos aqui dele na semana passada, em que eu fui o único que disse que ele era a aposta do Sérgio. Sim, mas depois de ter visto que ele encheu lá a Amadora a jogar. Entrou bem, atenção. Não jogou nada mal, o Mário Baró não jogou nada mal. Os 28 minutos. E o José Pedro também não jogou nada mal. Eu levantar-te aqui até esta questão, que foi surpresa entrar com o Baró, mas cedo no jogo se percebeu o objetivo, que foi, portanto, colocar o Baró muitas vezes a aparecer como médio direito nas costas da defesa. Como o Otávio fazia muito. E o PP, por sua vez, juntava-se muito a Galeno, criando ali uma dificuldade nas costas do Benfica, e que efetivamente acabou por, mesmo como disseste, após a expulsão, acabou por condicionar muito o Benfica, mesmo nas transições. O Benfica teve muita dificuldade ao enfrentar e ao aparecer um homem como o Baró, que claramente não foi preparado, nem estava nos sonhos de Schmidt
ter um jogador com essas características a atuar ali junto do Cockchu e do João Neves, naquela órbita, e eu acho que conseguiu surpreender por aí. Também muito se explica, talvez, esse ímpeto do Porto na primeira parte, que inclusive acho que foi a melhor equipa na primeira parte. Não, isso foi, sem sombra de dúvida. Foi de longe a melhor equipa e até mesmo com 10 conseguiu ser a melhor equipa. Aliás, com 10 o Porto tem 2 bolas de golo. Uma que o Trubin tira aos pés do Taremi e a outra, remate do PP, que ele faz uma boa defesa. Agora é um jogador que tem transporte, tem transição e, portanto, colocando-se ali no meio campo, onde só há um jogador de características defensivas, que eu continuo a achar que o Cockchu é muito curto para esse papel e é até um certo desperdício estar a colocá-lo tanto numa posição em que tem que fazer mais esse trabalho. O Porto tinha essa vantagem, mas depois ganha sobretudo por ter o PP no meio. Aliás, era quase um carinho futebolístico ver o PP enclausurado no lugar de lateral direito, mas teve de ser durante algum tempo, porque o Porto teve aí muitos problemas e muitas lesões. Agora, soltando para funções criativas, é sem dúvida nenhuma o melhor jogador neste momento que o Porto tem para poder armar jogo ofensivo. E foi surpreendente, como já tinha surpreendido também na Supertaça, e não tanto por uma alteração do Sérgio Conceição, mas mais por uma de Schmidt que não funcionou. A tal ideia de abdicar de um ponta de lança de raiz. Agora, o certo é que o Porto cedo começou a mandar no jogo e o Benfica, mesmo depois a jogar contra 10, ficou ali refém de um bloqueio mental que é comum também nos jogos com o Porto. Medo cénico, que se fala. Sabes, eu não queria entrar tanto pela questão do medo cénico agora. Há alguma coisa que se instala no Benfica quando joga com o Porto, especialmente na luz, e tu sentes isso. Eu estava a trabalhar e depois nós fomos para o estádio ver o jogo, que contra o Porto há sempre ali aquela ideia de que algo vai correr mal, o que é uma ideia de grande otimismo. É o e acho que isso passa Maracanã. muito da bancada para o campo. Há aquele fenómeno Maracanã que se fala do Brasil ter perdido Maracanã, a final em casa, e depois nestes casos aplica-se. Mas eu acho que o Benfica não está tão mal como é habitual nas últimas épocas com o Porto. Acho que o Benfica faz um jogo um tanto ou quanto equilibrado, claro que beneficia da expulsão do Fábio Cardoso, mas beneficia de uma expulsão porque a provocou também, ou seja, o Neres não foi só o Conceição que surpreendeu o Schmidt, foi também Schmidt que surpreendeu o Conceição ao colocar Neres e Di Maria, também não mas era porque algo o Porto joga com uma linha muito subida para os centrais que metem em campo. perspectivava. Porque tem o Pep, normalmente tem 40 anos, mas é um jogador rápido e sobretudo muito inteligente a posicionar-se e a compensar os outros defesas. Posiciona-se a meio do meio por campo, E joga com o Fábio Cardoso e o David Carmo, nenhum deles é especialmente rápido, nem bom. nenhum deles é especialmente, enfim, culto, comparando com o Pep, claro, comparando connosco são muito mais cultos. Mas sofre muito por causa disso. O David Carmo, naquela arrancada do Rafa, vê-se a dificuldade que tem. Não é um jogador rápido, também não tem todo cheiro de Se eu acho que isso não é lance para falta, não me parece. Sim, mas não estou a falar de arbitragem, estou a falar do posicionamento da equipa face aos jogadores que tem. Não seria pior ter uma abordagem se calhar mais conservadora, mas depois também se calhar perdia aquela pressão intensa que o Porto tem e que não deixava o Benfica sair. A estratégia do Porto passa muito por poder entrar assim com o Benfica. Pressionar alto, muito alto, abafá-los, condicionar a partida. Sabe nesse momento se marcar o golo, ficará por cima do jogo. Foi isso, aliás, que salvou o Benfica na Supertaça. Foi um início muito idêntico. E não salvou, por exemplo, o jogo de campeonato na época passada. O Benfica começou a ganhar por 1-0. Começou a ganhar. Sem saber nem escrever. Sim, sempre sim. Com um gol por acaso. E isso não foi suficiente para abanar o Porto. Agora, a dupla de centrais em si, eu acho que ganha alguma rapidez, muito sinceramente. Pelo menos ganha rapidez mais vezes. Se tu colocares num sprint o Pep com qualquer um destes dois centrais, o Pep vai ganhar. Sim, se obrigados a fazer 10 sprints, eles acabaram por ganhar a partir do terceiro ou quarto. E portanto, nesse aspecto, o Porto poderia até ter essa linha mais subida. Agora lá está. Creio que as responsabilidades aqui tinham sempre de estar em cima do Benfica. É verdade que ganhou o jogo e acaba por retirar isso que é o mais importante na sua ótica, que são os 3 pontos, mas é sempre uma abordagem muito curta, tendo em conta todas as vantagens que tem, e eram muitas em relação ao Porto. E a qualitativa do plantel em relação à equipa que o Porto mete em campo era patente. Mas ganha bem, atenção. Sim, estamos a dizer. Agora, a meu ver, não Podia-se fez mais, mais calhar. do que a sua obrigação. Em casa, com mais com um plantel muito mais robusto, obviamente que tem que fazer mais para ganhar. Mas tens o que até vários ganhou. habituais suplentes no Benfica,
E o Neres é um desses casos, não foi neste jogo, vamos ver no próximo, mas por norma é suplente. O Neres no Porto era indiscutível. O Morato no Porto era indiscutível. Eu arrisco dizer até, e embora o Álvaro Varela esteja agora a crescer, que o próprio Florentino neste momento seria um indiscutível no Porto. Tirando Diogo Costa e Taremi, Diogo Costa e Taremi, sim. Diogo Costa, Taremi e se calhar António Martínez e até o próprio Fernando Navarro. Acho que a nível de pontas de lança, sim, o Porto está melhor servido. Não, mas do 11 eu diria que só o Diogo Costa e o PP também. E o PP poderia entrar na equipa. Mas lá está. Poderia, como também não poderia. Sim, sim. Porque tem muita gente entre o meio e as aulas. Portanto, uma equipa que tem esta capacidade de investimento, obviamente que o dinheiro não ganha por si só jogos. Já tivemos épocas em que o Benfica, com investimentos de 100 milhões, acabou em terceiro lugar, por exemplo. Mas ajuda, mas ajuda muito. Ajuda muito e quem dera ao Sérgio Conceição poder ter metade da capacidade que o Benfica tem, embora também faça alguns investimentos altos que não resultam logo. Tens o exemplo do David Carmo, que só agora... Acaba por fazer um jogo muito positivo, sim. E o Zé Pedro acaba por fazer um jogo muito positivo também. E deixa-me dar aqui duas notas para não perder o fio do que vocês estavam a dizer. Sim, que é, uma delas, são duas notas curiosas, que é a primeira, e foi a primeira coisa que o Luís referiu, na época passada o Benfica também, no último jogo da última época com o Porto fica com -1, e nota-se exata, o jogo foi muito, a primeira parte foram duas muito semelhantes, em que o Porto entra a pressionar o Benfica, entra a pressionar a saída de bola do Benfica. O Benfica é com dificuldades claras para sair e perde obviamente a identidade, porque o Schmidt gosta de sair tanto logo a partir do guarda-redes. Isto eu acho que foi um paralelo muito grande do jogo. E depois faço a ponto para aquilo que tu referiste e que, a meu ver, disseste que o Schmidt tentou surpreender com o Di Maria e com o Neres, mas eu acho que precisamente o facto do Benfica não ter conseguido reagir após a expulsão deve-se a ver Di Maria e Neres. Ou seja, o Benfica não conseguiu ter a capacidade para pressionar o Porto na saída de bola e fazer-se notar o facto de ter mais um em campo. E, portanto, e depois isto leva-me a estranhar o facto, nós a semana passada eu dizia aqui, até quando o Neres vai ser suplente? E, curiosamente, e um bocado contrassenso, é titular no jogo em que eu acho que menos devia ser titular Neres, que é precisamente num jogo em que é exigido que haja intensidade na procura de bola. Concordo contigo, olha, andei a dizer isso a semana toda, que antecedeu o jogo, porque num jogo destes, teres Neres e Di Maria, os dois, sem qualquer capacidade de recuperação defensiva, torna-se muito mais complicado. Podes ter um, já não é muito aconselhável, mas podes ter um, e aí pronto, ele dá-te a parte da fantasia, e aí acaba por ser Di Maria. Teres os dois num jogo destes, que é um jogo, aliás, que até mesmo na segunda parte, quando o Benfica faz 1-0, estava a pedir João Mário, bem mais cedo, podia ter logo entrado após 1-0. A verdade é que foi por aí muito que o Benfica não conseguiu depois também reagir. Mas isto é um pouco a ideia que vai dando, e alguns poderão achar isto injusto, dos treinadores poderem, em determinada altura, andar ao sabor dos discos pedidos. Porque de repente tornou-se quase uma obrigatoriedade estar a colocar Neres e casar Neres com Di Maria, e depois Rafa, e depois Musa, e de repente tens 4 jogadores cujo seu processo defensivo é nulo. Qualquer dia Guedes também. Uma coisa, Guedes se calhar será para o lugar de Musa. Eu concordo. Como aconteceu com o Gonçalo esteve ausente na época passada. Quando ele chegou. De repente tens 4 jogadores, e Musa não é todo um Ramos que pressionava muito alto, era o primeiro defesa, corria para a esquerda, para a direita, joga de costas. Central. Sim. Musa é um jogador sem essa mobilidade. O Artur Cabral eu ainda nem sei muito bem descrever por esta altura. Exato. Escrever tudo. A minha aposta na semana passada foi que em janeiro ele está no Botafogo. A aposta aqui do quinto. Pois pode dar-se aqui um caso tipo Flop Tomás, ou então podem agarrar nisto que nós estamos a dizer agora e vir a gozar connosco daqui por lá. Exatamente. Tudo bem. Aquilo que se vê para já, e eu tenho um pouco esta ideia, o clube português, quando dá 20 milhões por um jogador, em paralelo é com o inglês estar a dar 120, 130 milhões de euros. E alguns falham em Inglaterra, ou não dão logo por esse valor, mas são poucos, são menos. Acho que a partir do valor dos 20 milhões de euros, quando vais ao mercado e procuras um ponta de lança por esse valor, chega, joga titular. E ao que eras no Sporting. Exatamente. É crescente. Tem que ser jogador. Resolve-te um problema. E o Artur Cabral, para já, está a criar pela parte financeira, porque os 20 milhões, esses já ninguém tira à Fiorentina. Boas notícias para o Benfica é que por este andar não terá de pagar nada de objetivos, ainda são 5 milhões, mas é muito pouco. E depois, quando tu olhas para este investimento,
para o Benfica, que investiu bem entre esta época e a anterior, no meio campo, na defesa até. O Trubin parece ter potencial para se tornar um guarda-redes interessante. Não pode ter, para escolher nos pontas de lança, um de 3 com Musa, Tengsted e Artur Cabral. Quando Musa é o melhor dos dois, isto também já diz muito daquilo que é o impacto dos outros dois. Todos juntos, já agora, foram os 20 de Artur Cabral, Tengsted estou perto dos 10 milhões de euros. E o Musa 4,5. De repente estamos a falar de 35 milhões de euros. E os 3 não fazem um. Os 3 não fazem um. Para este tipo de futebol, os 3 não fazem um. Nesta altura, pode mudar, não acredito muito. Eu estranhei muito Tengsted, porque é um jogador que já tem 23, ele veio com 22, 23 anos, apenas uma época a um nível razoável no modesto campeonato dinamarquês. E depois, isso foi bem em pacote com o Sheldon. Mas 9 milhões e meio pede-se alguma coisa. Acho que haja qualquer coisa. Bem, ele não vinha. Eu achei logo interessante a história do Tengsted e do Sheldon dizer que estavam parados há muito tempo, que nem sequer estavam a treinar. Como é que nem sequer estás a treinar? Se este é o teu trabalho. Sim. Então, estás parado, estás em casa. Acho que não estava a treinar para a equipa. Parado. Portanto, demoravam muito tempo. Acho que o Sheldon poderá perfeitamente sim. É diferente. Ser um jogador engraçado, que volta ao seu ambiente. Acho que o Tengsted, que até já marcou um gol importante para o Benfica esta época, foi contra o Estrela. O primeiro gol não é de todo uma primeira opção. No Benfica normal não seria uma segunda opção também. Se calhar o Benfica, no mercado de janeiro, tem que preparar mais 20 milhões ou perto para contratar um ponta de lança. Eu estranhei logo quando a Fiorentina, os adeptos no Twitter, celebraram muito a venda do Artur Cabral. Isso normalmente é um bom indicador para aquilo que é a qualidade do jogador. Portanto, mais ou menos. São 20 milhões. Não é pouco para a Fiorentina. Sim, é isso. Mas que não deixava saudade. Se fores ver os do Coxo, era uma choradeira. Já tem um estatuto, já era o MVP. Sim. Eu queria só dar uma nota para o... somos às vezes os primeiros a criticar o Sérgio, também quero dar-lhe um aplauso, porque eu acho que a terapia está a resultar. Ele pelo menos já conseguiu chegar à conferência de imprensa e reconhecer uma expulsão que foi justa para com o jogador do Porto, mas depois nota-se que ele ainda está em processo. Porque mas o problema é que tu não podes aplaudir isso tem que ser o normal. Este tipo de atitudes. Eu estou em humor, mas a segunda parte da... Tens que avisar, não podes falar tão sério. A segunda parte é que acho que a terapia ainda está em processo e ele depois vir falar dos choqueiros quando vai fazer uma roda para o pé dos adeptos do Benfica e falar de um pisão do Bá, ou aquela saída do Trubin, também achei delicioso como é que se consegue fantasiar tanto. Mas quero aplaudir, acho que está com um excelente psicólogo. Queres puxar para a arbitragem? Já sabemos. Já te conhecemos. Eu vou sempre à novela. Nós falamos de tática e arbitragem. Estamos aqui para falar de futebol. Mas eu tinha que dar uma notinha. Mas chega, normal. Não sei se o Luís quer comentar. Não, foi uma postura diferente daquela a que estamos habituados. Tu dizias que não devemos aplaudir o que é normal. Eu vejo-me perfeitamente nisso. O facto dele neste momento ter ido a uma conversa de imprensa e não ter só isso já é uma novidade. Pronto, só aí é porque podia, não é? Não está a dizer isso. E se calhar até por isso também quer continuar a fazê-lo, porque o lugar do treinador é no banco, é em toda esta parte, e não é ser expulso de forma permanente, mais de 20 expulsões, como terá o Sérgio nesta altura. O que me parece é que este tem que ser quase o procedimento standard. Aliás, o Schmidt dizia no final do jogo, ele cumprimentou-me desta vez. E Deus para portanto, cumprimentar passa a ser um grande exemplo de fair play, passa a ser algo extraordinário e não pode ser. Tudo isso tem que ser o habitual, o que acontece todos os dias, tudo o resto não. Mas isto aplica-se a Sérgio Conceição e a qualquer outro. Embora, sejamos justos, também não vocês conhecem, não tem as problemas das coisas como elas são. O Sérgio Conceição faz as coisas mais do que os outros. Está envolvido em mais problemas do que os outros. E, portanto, desta vez ele aparecer num jogo em que ficou com 10 aos 19 minutos, em que se calhar até podia ter ficado com 9 também ainda na primeira parte, com toda aquela calma, com toda aquela tranquilidade,
não é de aplaudir, mas é de ficarmos à espera e perceber se isto é o início de um novo caminho ou se é uma exceção. Porque o outro caminho não interessa a ninguém. E é pelo outro caminho que tu tens a tua liga cancelada numa série de países que compravam direitos televisivos. É pelo outro caminho que tu traz uma centralização dos direitos televisivos que não irá provocar esse impacto. Porque depois realmente o futebol lá dentro não é espetacular. Tu vendes o teu futebol em países que têm uma liga melhor do que a tua, já é difícil. Estás a vendê-lo quase para um mercado de geeks alternativos que querem ver todas as ligas e acabam por ver um outro jogo da portuguesa. Se depois os teus principais intervenientes, e os treinadores são dos principais intervenientes, mais ainda treinadores que têm até um nome europeu enquanto jogadores. A posição foi um jogador de topo, da Lazio, de uma grande Lazio, do Inter, por aí fora. Se estes acabam por não vender o teu produto da melhor forma, então depois também não podes esperar que os outros que trabalham nos departamentos de comunicação e cuja sua função é de guerra e é de guerrilha, possam fazê-lo. Portanto, isto tem que ser o comportamento normal, tem que ser o comportamento diário e tudo o resto nós temos de continuar a encarar e a bater de frente com a maior dimensão possível, porque é aí sim que tu podes engrandecer o produto ou então colocá-lo na lama, como tantas vezes se coloca no futebol português. Sim, sem dúvida. E nós já tivemos aqui uma discussão há uns dias sobre isso mesmo. Nós temos um produto, ou escolhemos valorizá-lo ou escolhemos... E por outro lado eu acho que começa em campo, precisamente. Se não... Principalmente. Sim, é que depois o que se passa, o jogo de bastidores é uma extensão daquilo que é. Mas, olha, eu acho que não tem grande repercussão, acho não, tenho a certeza que não tem grande repercussão lá fora aquilo que é dito pelos treinadores nas conferências de imprensa, mesmo quando estão nos seus momentos de negação, de disparate e de vestir o casaco do ridículo, essa parte não tem grande repercussão. Agora, tu teres um treinador que se recusa a ser expulso e a sair do banco, tu teres um jogo parado em que falham as comunicações todas e o árbitro tem de ser avisado pelo VAR por telemóvel. Isso passa em todo lado, isso acontece durante o jogo. E isso, naturalmente, não valoriza produto nenhum, pelo contrário, isso torna-o risível. Agora, se algum de nós estivesse a ver um campeonato do outro lado, se íamos parar para ver aquilo, íamos, claro que sim, parávamos, olha que engraçado, mas não numa boa perspectiva. Sim. Ia ser uma perspectiva de troça. Sim. E é aí que nós não nos podemos colocar, porque acho que temos qualidade a mais no futebol português para que depois, cá dentro daquilo que é a nossa liga, que é o nosso produto, se faça tanta coisa que roça, ou mais do que roçar, choca com a total palhaçada e o total desrespeito para com o adepto. Com os adeptos, que somos todos, independentemente daquilo que fazemos. O adepto é aquele que paga os canais, que vai ao estádio, que compra a camisola do clube para ele, para o filho, para o irmão, por aí fora. Somos os principais sponsors do jogo. Não pode ser usado desta forma. Sim. Não sei se queres fazer algum destaque do jogo, ou mais alguma... Algum jogador em destaque? João Neves. Obviamente, sim. Jogo gigantesco. Se tivesse uma filha, eu gostava que ela casasse com o João Neves. Acho que é um homem perfeito. E faz tudo e deixa tudo em campo, vê-se que por amor faz tudo. É fiel. E eu, antes de transitarmos para o Sporting, para concluir aqui o tema, eu queria só que vinha buscar aqui a capa do jogo, em que vão buscar um treinador do Zé Pedro e dizem: Zé Pedro é como Cannavaro. E eu acho isto interessante, porque sempre que vou falar com treinadores, nunca ouviste ninguém dizer mal dos jogadores. É verdade. E portanto é interessante aqui Jogador de 26 anos. Jogador de 26 anos, Zé Pedro é como Cannavaro. E eu fico aqui a promessa... Mas agora, é como Cannavaro agora. Talvez. Com 55. Essa comparação. E fica aqui a promessa para os próximos episódios, que eu vou falar com o antigo treinador meu e vou-lhe prometer para fazer ele. Eu falo para vocês também. Duvido que... O Couto era um Ferdinand. É que nem de mim tem coragem de falar mal, portanto vamos ver quem é que ele chuta. Aliás, esta aqui era tua, acho eu. Sim. Essa é minha. Mas pronto, passamos então para outro jogo, portanto, em destaque desta jornada, o Sporting Farense. Portanto, mais um roubo de igreja. Portanto, excluindo esta parte toda da polémica que envolveu o jogo, falando um bocadinho do jogo, o que é que achaste do jogo? O jogo estava bem do Sporting, com o 2-0. Parecia. E depois adormeceu, isso já aconteceu também ao Benfica várias vezes esta época.
e aparece o Farense na bola parada com o Mateus, ainda para mais. Ele terá sentido ali algum saborzinho de vingança. São dois excelentes livros diretos. E depois acaba com um lance que não é penalti. E vamos lá, colocar já aqui as questões de arbitragem desse lado e depois falarmos mais do jogo. O jogo tem vários casos, naturalmente. Há até um caso quanto a mim, inclusive ao Sport. O Santos não faz falta no livro que dá o 2 igual. O espaço é dele, faz pontapé de bicicleta na sua zona, o jogador do Farense aparece depois. Agora, aqui, a parte do penalti é um penalti. É o lance mais perigoso a nível de uma decisão. E ainda por cima quando acontece nos minutos finais. Acho que Cláudio Luís Godinho não tem outra hipótese a não ser ele marcar o penalti e ver o penalti, porque a forma onde ele está e a forma como acontece tem de marcar, dá essa ideia. Não sei como é que as pessoas passam aos olhos do VAR. Tenho muita dificuldade em compreender. Este, como vários outros, tu vais ter quase um por semana. E depois tiveste aqui também o Conselho de Arbitragem a entrar por um caminho muito perigoso. Um precedente. Foi o precedente do jogo entre o Casa Pia e o Sporting, com o esclarecimento das linhas do VAR e nunca mais. E eu sou totalmente a favor da transparência e que haja até essa prontidão, essa rapidez a reagir, a informar, a admitir até o próprio erro, numa perspectiva até pedagógica, numa perspectiva também de desmanchar por completo a polémica. Só depois de fazer isso todas as semanas. E coerência. Tu não podes fazer isso só para o jogo mediático, não podes fazer isso só para o jogo da equipa que tem muitos adeptos. Tens de fazer isso para a Primeira Liga, para os vários jogos, tens de fazer isso para a Segunda Liga. Sei que agora vai haver um programa, creio que na Sport TV, um programa mensal, com alguns dos casos escolhidos. Enfim, vamos ver como será e o que é que vai ser escolhido e como é que vai ser analisado. Agora, mais do que isso, mais do que estar também depois aqui a vir todas as semanas, que acho que poderiam vir, porque até que vens uma, tens de vir sempre, tem de acontecer alguma coisa ao VAR que comete um erro desta dimensão. Tu fez a Inglaterra, ainda agora houve um VAR no jogo do Crystal Palace, não me lembro contra quem, que foi imediatamente suspenso já 2 jogos. Ficou já 2 jogos de fora. E agora o Liverpool. No Casa Pia, Sporting, o VAR houve uma repercussão imediata. O árbitro, o VAR ia fazer um jogo no dia seguinte e já não foi fazer. O Miguel. Foi o Miguel. Mas terá de ser por aí. Parece-me que as punições são ligeiras e a transparência é só quando dá jeito. Sim, não há coerência. Não há. Sim. E se escreve Luís ainda mais. Não há ritmo de trabalho. Imagina vocês agora pensavam assim, bom, vamos fazer o podcast todos os dias. E vinham para aqui todos os dias. E ao fim das 3 semanas diziam assim, isto é má ideia, temos a nossa vida, temos outras coisas para fazer, não vamos dar vazão a isto. Não temos assim uma vida assim tão boa, mas sim. O conselho de arbitragem acho que entrou um bocadinho por aqui. Quando naquele jogo vem imediatamente cá para fora, e deve vir, mas depois tens muito mais situações em que podem. É semelhante às comunicações do VAR. Houve uma altura, ainda no início do VAR, na época de 17, em que há aquele fora de jogo muito polémico no Portimonense com o Benfica, em que foram revelados os áudios, e depois isso instalou-se uma polémica enorme e depois nunca mais se fez também. Eu acho que a Liga disse que na altura não era benéfico para... Já estavam a introduzir o VAR como uma nova... É isso, eu acho que isso também é dar protagonismo a mais ao depois são aquelas desculpas para tirar areia, não é? Acho que a questão de... Uma coisa é poderes ter isso no estádio em tempo real. É uma hipótese, é uma possibilidade. Estar a tornar toda esta como parte... se fez no feminino, desculpa. Como se fez no feminino, exatamente. Estar a tornar toda esta parte num espetáculo, num produto, ao fim e ao cabo, é parte má do produto. Porque tu já tens, e vou dar-te um exemplo que quanto a mim é dos mais tristes que eu vejo. Sporting antes desta jornada jogou com o Rio Ave, certo? Sim. Eu lembro que nesse dia, ter um café perto de casa, faltavam bem uns minutos para o jogo. E estavam os miúdos, com os pais lá perto, os miúdos estavam noutra mesa, estavam a falar do VAR, do árbitro, e a comparar o VAR e o árbitro com os dos jogos do Benfica e com os dos jogos do Porto. Quando era miúdo não havia VAR, mas árbitros e auxiliares não faltavam. Eu sabia que era o Paulina.
Era o Paulina, não sabia quem eram os árbitros, sabiam quem eram os jogadores das várias equipas, e em que sistema é que jogavam, e onde é que tinham jogado antes de ir para aquela equipa, essas partes eu sabia. Agora, quando tens uma cultura em que o jovem miúdo sabe quem são os árbitros, se calhar sabe melhor quem são os árbitros do que as situações de futebol e dos jogadores da sua equipa, isso é um reflexo da doença dos pais, é um reflexo também da forma como nós aqui estamos a viver e a transportar o futebol para os outros, sejam os mais velhos ou mais novos. Atenção, sem qualquer hipocrisia. Eu todos os dias estou num programa televisivo de segunda a sexta e a arbitragem, muitas vezes, é tema. E nós não podemos dizer, não se fala de arbitragem, fala-se de futebol. Não, a arbitragem faz parte do futebol. E há momentos em que tu tens de falar de arbitragem. Há jogos, como falamos aqui há pouco do Farense Sporting, como é que tu fazes a análise de um Farense Sporting sem tocar no lance do Edwards, por exemplo? Não podes, porque esse lance dá o 3-2 e acaba por dar a vitória. Agora, uma coisa é tu tocares nisso e analisares isso, e outra coisa é tu de repente dares muito mais destaque a toda a situação da arbitragem e falares dela 2, 3 horas por dia em todos os programas, em todos os espaços. E ela diz que também vão jogar, é verdade. E o 11 é este. E já agora o outro está lesionado. E passou VAR aqui, VAR ali. Isso é péssimo. Depois 100 frames de 100 posições diferentes da jogada. Sim, eu acho que isso é óbvio. E estamos a dar um protagonismo à arbitragem que não é necessário no futebol. Ou seja, estamos a tornar o árbitro um protagonista, na meu ver, exagerado, no sentido... Acho que é bom para os ex-árbitros que têm neste momento mais espaço para poder fazer as suas análises, e alguns são bons, e poucos conseguem ter uma análise não corporativa, o que também isso sim é de aplaudir, porque não vejo muito isso nos ex-árbitros, ou nos ex-jogadores, ou nos treinadores que estão entre trabalhos, mas há um destaque muito, muito grande. Por outro lado, também é uma forma, muitas das vezes, tu arrumares o assunto ali. No nosso caso, por exemplo, nós temos um excelente comentador de arbitragem na SIC Notícias, que é o Duarte Gomes. E volta e meia, falamos com o Duarte para ele ir ao programa quando há aqueles casos mais escabrosos, aqueles mais tensos. Ele vai, analisa, desmonta aquilo e acabou. E podemos seguir com tudo o resto, com todos os outros temas. Ele faz aquilo de uma forma positiva, altamente pedagógica. Exato. Fantástico. Precisamente, é mesmo por aí. É quando tu agarras naquilo e de repente tens história do freio, puxo para aqui, puxo para ali, está aqui o pé, tem intensidade, está aqui o tecido, está aqui o cabelo. Isso não é futebol, isso é entrar no campo do entretenimento barato. Sim. E disseste muito bem em relação ao Duarte Gomes, e acho que é de fazer aqui uma menção precisamente ao Duarte Gomes, que nós todos acompanhamos o trabalho dele, a página pessoal dele, o Kick-Off, onde ele é, precisamente a palavra que viste é certa, pedagógico. E isso é muito importante, porque nós muitas vezes vemos, todos nós, que sabemos, de repente sabemos as 12 leis do futebol de cima a baixo e as 18 leis do futebol de cima a baixo, e isso não é verdade. E, portanto, ele além de comentar, traz essa vertente pedagógica de querer ensinar, de forma a que estejamos, a que muitas vezes exaltamos demasiado. O quando como professor adora o lado pedagógico das coisas. Sabes que eu gabe-lhe a paciência, até pelas interações que ele depois vai ter nas redes sociais. O adepto vem de uma equipa, depois da sua equipa perder, é um índio que faz. E quer atirar setas a querer aparecer pelo caminho, e as redes sociais são fantásticas para isso. E o Duarte assim vai lá. Sim. Eu já não perco tempo nessa parte, sinceramente. Quando vejo o discurso entrar por algum lado, eu assim, vou bloquear. Já está, não tem que me chatear, porque depois, se faz entrar em campo com um idiota, ele treina todos os dias. Ele é muito bom naquilo. Tu vais ser goleado. Melhor do que nós. Vais entrar no jogo dele, vais ser massacrado. Às vezes dá vontade, dá muita vontade. Às vezes dá vontade. És muita verdade. Sim. Há de tudo. Eu desde que faço a história do minuto a rasgar, às vezes faço a seguir os jogos que foram quentinhos. Portanto, tens ali metade. Tens metade, ok, bem, tens outra metade, descendo a tudo e mais alguma coisa. Tens outros que não chamam, mas não a entender de forma muito fincada, estão noutra posição. Agora, quando vês coisas que são
há coisas que são parvas e que são estúpidas e esses não bloqueios de estar. Depois gera interação. Gera interação. Chamado engagement. É o algoritmo. Quando entras num campo já a descambar para a violência, esses naturalmente tenho de bloquear. Depois vais ver, muitas vezes abres um outro perfil e ficas a ver pai de filhos com os miúdos na praia e tal, e depois percebes uma coisa. Deve ser uma extraordinária pessoa, só que hoje no jogo de futebol é muito difícil encontrar uma quanto e este aqui é o problema. Tens o caso de Sérgio Conceição que diz, quando foi agora a história com o Departamento Médico do Porto, por causa do PEP, ele depois tentou desconstruir isso, criar a emoção. Do Nelson Pulga. Do Nelson Pulga. A emoção após o jogo, por aí fora. Eu acho que os treinadores têm que estar muito mais preparados para não se venderem assim tanto à parte da emoção. Agora, os adeptos, esses, não têm nenhuma responsabilidade a seguir e alguns simplesmente não conseguem controlar aquela vontade de ofender alguém, depois tiram aquilo do corpo e no dia são as pessoas vão ao miúdo à escola e vão trabalhar. Também sofres do mesmo problema que o Nuno Luz disse que sofria, que é quando dizes mal do jogador do Benfica és lagarto, quando dizes mal do jogador do Sporting és lampião e quando dizes mal do jogador qualquer um é isso acontece com todos. Acho que isso acontece com todos. Acho que a mesma pessoa que hoje está a elogiar e dizer que fizeste o melhor ponteiro do mundo é que amanhã te chama tudo e mais alguma coisa. Mas associam-te muito a clubes, como fazem com o Nuno Luz? Associam-me muito uns ao Benfica, outros ao Sporting, ao Porto não tanto, já estou aqui. Se calhar se demorasse mais acima era mais do Porto. Mas também sabes que essa parte é a parte que tu quase não ligas, sinceramente. Quando entras neste tipo de atividade, o facto de dizerem és deste ou és daquele, ou estás a falar, vai para negociar este, isso é quase como alguém vir e dar-te um abraço ou um beijinho, isso é um carinho. É medalha. É que é diferente, portanto, acho que não há ninguém nesta atividade, sejam jornalistas, sejam comentadores, como é o meu caso, que volta e meia não sejam associados a este ou àquele clube, por este ou por aquele adepto. Isso faz parte, eu acho que também tens de estar um bocadinho preparado e um bocadinho vacinado para não deixares esmorecer com isso. Caso contrário, tens que mudar de profissão. Agora, eu acho que em relação ao Nuno também, olha, estive agora foi com ele que eu estive na Luz. Acho que o Nuno já há tantos anos que é uma figura de todos os clubes. Sim. Ele é bem recebido a todo lado. Nunca ouvi ser mal recebido. Mas quando era miúdo e quando assim que tinha aquela parte muito forte dos donos da bola, reportagens, coisas mais pesadas, aí obviamente havia uma animosidade grande. Agora hoje em dia, estás a falar do Luz, ele tem mais mundiais e mais europeus do que qualquer jogador da própria seleção. Da própria seleção, exatamente. Mas, pronto, voltando agora aqui ao jogo, tirando uma entrada do Sporting que eu considero que foi positiva, acho que depois, sobretudo depois da expulsão, foi o pior jogo do Sporting. Eu acho que foi muito como o Porto Benfica, ou seja, até à expulsão, sim. um Sporting mandão e forte no jogo e com qualidade. Depois da expulsão e do penal, o segundo golo não veio num canto, portanto não é de um lance bem construído, o Sporting já não estava pujando naquela altura. E depois a partir daí é sempre a descer exponencialmente ao contrário, né? Exponencialmente para baixo. Falando de arbitragem, acho que acima de tudo o lance capital é a não expulsão do Ilman. Acho que prejudica o... Sim, condiciona. O José Mota nem falou do penalti, falou do lance do Ilman. Acho que esse é particularmente gravoso, o Ilman não ser expulso naquele lance. Acho que é isso. Sim. Mas querendo, já falámos de arbitragem, também não quero entrar por aí, que isso é mais um parteiro do meu amigo Ricardo. E eu fui pedir o Duarte Gomes para eu estar preparado para falar com ele, mas felizmente estamos a passar essa parte à frente. Já está mais calmo. Acho que o Sporting faz um Este meio Victazito. faz um jogo que não é característico do Sporting na segunda parte. No entanto, tem 26, 27 remates, 70% de posse de bola, mas pouco materializado em ocasiões, em qualidade de jogo. E eu acho que há mérito do José Mota. Eu acho que há muito mérito da equipa de Farense, e do José Mota e do Matheus Oliveira, que sempre foi um excelente corredor de bola parado. Já no Sporting o era, mas fez para aí no jogo, portanto não teve oportunidade de mostrar. E é filho do Bebeto, uma grande coisa. Filho do Bebeto, exatamente. E o
Farense tem muitos valores que nós cá não conhecemos e... Não, sim. E jogar no São Luís é muito difícil. É um estádio que nos anos 90 nós já não temos memória, mas que era um estádio bastante difícil de jogar. Sim. Eu tenho essa memória. O Assan, o Ágeri, o Farense tinha equipas muito fortes. Chega a ir à Taça UEFA, não é? Chegou a ir à Taça UEFA. Eu recordo-me de ver um jogo de Farense-Leão, de estar de férias e ir ao estádio ver o jogo. Estava de férias lá perto e com o meu pai, miúdo, ver o jogo. E o Leão tinha uma placa terrível, ainda deve ter hoje em dia, calculo, uns pé de 11, uma coisa assim, mas eram poucos. Mas vandalizaram aquilo tudo, partiram tudo cá fora. Recordo-me disso, e era um ambiente forte no São Luís. Agora, acho que desta vez o Sporting, há mérito do Farense, naturalmente, pela forma como reage, mas o Sporting construiu muito mais a sua situação indelicada do que o Farense construiu. Sim. É verdade, sim. Eu acho que o grande mérito de José Mota tem, e eu acho que isto é quando as equipas pequenas conseguem perceber isso, é fechar a largura do Sporting, condicionar muito a largura. Ele a própria abdica do Rui Costa e mete o Marco Matias, que é um jogador mais experiente, para tentar quebrar a largura do Sporting. Mas o que o Ruben Amorim disse, e isso é verdade, o Sporting já não conseguia, quando fica com 10 o Farense, o Sporting já não entrava pelo meio, é impossível. Estavam 10 jogadores na zona central à frente da grande área. Sim. E ele próprio disse que meter o Paulinho para pôr as bolas na área. Mas eu também o Sporting é muito fraco, seja com 2, com 3, com 4 pontas de lança, é muito fraco o jogo por exemplo. Mas a questão é que antes do 2 igual, já o Sporting estava a bombear a bolas para a área, quando podia estar a controlar o jogo em posse. Mas justamente, e hoje está uma notícia engraçada no Record, sem coatas, quantas vezes é que o Sporting para o jogo na defesa? Estás aí num ponto que, lá está, no futebol é muito dado aos seus clichês e às suas repetições de coisas que parecem verdade, depois quando não são. Nós ouvimos com muita insistência a frase de que é mais difícil jogar contra 10. Não é? Claro que não. Sim. É mais difícil jogar de igual para igual. Que as equipas possam ter uma grande entreajuda, se possam organizar melhor, se podem ser menos atrevidas quando têm menos um, obviamente, vão pôr uma postura mais defensiva. Mas acaba sempre por ser mais fácil. Porque há mais desgaste. É preciso ter, se calhar, uma inteligência diferente quando estás a jogar com uma equipa que tem menos um. Já não vai arriscar tanto, já tens de circular mais a bola, tens de ter mais paciência. Porque o Sporting tem expulsão-golo, portanto, fica a ganhar 1-0 no momento em que fica a jogar contra 10. Depois disso faz 2-0 contra 10 e depois deixa-se empatar. É uma falta de inteligência brutal. Portanto, eu acho que tem muito a ver com aquela ideia do já está, acabou, vamos relaxar mas também são dois livros. Também. Mas sim, exatamente. E porquê? E porquê que isto acontece? Mas lá está, mas no deles não. Tens razão, que é o do Nuno Santos, falávamos disso há pouco. Mas o Farense anda ali próximo, anda a pressionar, anda a criar tensão junto à área do Sporting. Mas o que eu quero dizer é que é diferente de uma jogada construída, em que o Sporting se expõe aos lances. Um livre é mais inspiração do Mateus do que provavelmente assim, do Lidão. Sim, ou seja, isto mostra exatamente isto que foi. O Sporting tenta bombear bolas para a área e quando pode ter o controle da posse e tu estás muito mais confortável a jogar contra o se tiveres posse, tu estás a andar a correr atrás dela e depois isso criou desequilíbrios e depois, a meu ver, há dois fatores essenciais que é também as substituições. O Catam e o Bragança entram muito mal e desequilibram a equipa, precisamente nas transições rápidas do Farense. Mais uma vez. E o facto de... Bragança. De quem? Eu falei falámos aqui, estivemos a falar aqui do Bragança na semana passada. E precisamente estas duas entradas desprotegem muito o Sporting, inclusive na jogada do livro do Sporting, é uma transição rápida, depois acaba por chegar com muitos homens, mas isto aconteceu muitas vezes e pelo lado do Catam, que vem a mostrar nestes últimos dois jogos que tem algumas habilidades. E eu até ia falar de um jogador que nós temos aqui uma rubrica de Volta ao Mundo, mas eu vou falar já dele, que é o Fatawu, que vai para o Leicester e que neste momento está a brilhar no Leicester e que foi preterido a favor do Jenny Catam. Obviamente que jogou ala direito. Não, mas isso há uma questão, queres ver um dado aqui muito interessante, vou-te dar. O Fatawu ao serviço do Sporting jogou 276 minutos. A mais.
32,6 são contra o Porto e 24,6 são contra o Marselha. E foi um negócio do Fatal para o Leicester. Sim, o negócio é ótimo. Eu acho que mais do que para ter é uma oportunidade de negócio. Sim, sim, sim. Mas eu acho que surge depois de eu dispensar. Isto é aquele comboio que passa uma vez. E atenção, acho que o Fatal pode perfeitamente vir até a valer bem mais do que isso, já não será das contas do Sporting. Mas não podes dizer que não, uma proposta daquelas naquele momento, o mesmo se aplica ao Xermite, por exemplo, Sim, também. São grandes negócios que o Sporting faz naquele momento para os jogadores que eram suplentes, às vezes nem isso, Mas às vezes não eram convocados. Mas, Luís, o problema é que o Fatal nem sequer entra na pré-época. Ou seja, ele só vai para o Leicester agora mais ou menos a meio do fim do mercado. A questão é que ele nem teve a oportunidade para se mostrar na pré-época. Um bocado à semelhança daquele caso do Ruben Vinagre, que também custa 10 milhões e do nada nem sequer à pré-época vai e agora... Mas aí tens outra coisa... Que é a visão do Amorim sobre... Sim. É um pouco a faturamentos. É mais isso do que a visão do Amorim. O caso do Fatal, o Fatal é um jogador que o Sporting sabia que tinha a possibilidade de negociar por um valor simpático desde o início do mercado. E daí também não lhe ter dado essa oportunidade, porque sabia que ia ter um valor superior ao que o jogador realmente valia. Ou seja, o Leicester está a comprar mais o potencial do que o valor. 17 milhões é um negócio brutal, atual. isso sem dúvida. O Ruben Vinagre aconteceu com o Sporting, como voltamos já várias vezes com o Benfica. 10 milhões, metade do passe. Por um lateral, Quer dizer que lateral esquerdo. a avaliação é de 20 milhões de euros. Teve um jogo infeliz contra o Anthony e depois começaram a dizer que ficou com problemas psicológicos. Vamos lá ver, isso é o mais ofensivo, o mais insultuoso que pode haver para um jogador. Tens um jogo difícil, ligas com problemas psicológicos, nunca mais consegues jogar. Por favor. Agora, o facto de ter custado 10 milhões, o Sporting, não nos temos de esquecer que quando, no pós-academia e logo nos inícios de Frederico Varandas, precisou de negociar Thierry Correia, que foi na altura para o Valência, por valor. Para pagar salários. A situação era dramática a esse ponto. O Jorge Mendes conseguiu uma avaliação superior à que Thierry Correia tinha na altura. 12 milhões, não foi? Conseguiu, mais até, e conseguiu injetar, não sei se foi entre 12 e 14 milhões. E conseguiu injetar esse dinheiro no Sporting, que bem precisava. Mais tarde pagas. Isto é sempre assim. E eu não estou a dizer mal dos Jorge Mendes, nesse respeito, atenção. Acho que faz muito bem, faz a sua parte. Não se preocupa, não tem que mudar nada agora, depois mais à frente logo falamos sobre isso. E depois mais à frente há um Ruben Vinagre, por 10 milhões. E não é a questão do Ruben Vinagre, o Sporting até precisava de um lateral naquela altura. Sim. É o valor. Sim. Agora está-me a falhar o nome, um médio que jogou no Benfica, que tinha saído do Rio Ave, número 6. Filipe Augusto. Aí está. Outra situação de faturamentos. Também percebe perfeitamente que era um jogador que, a nível da parte futebolística, não tinha o suficiente para estar em concreto naquele plantel do Benfica. Mas isso é o trabalho dos agentes. E tu, aqui é um pouco aquela ideia que tu vais à instituição de crédito e pedes dinheiro. Sim. Mais tarde vais ter que pagá-lo. Sim. Agora imagina que te dão uma carência de X tempo, dão-te a carência. Mas tu é bom que durante esse período de carência não andes a esbanjar o dinheiro. Faz amealhando. E aqui é um pouco isto que os clubes têm. Agora, também há aqui outro ponto. Os Jorge Mendes têm dado aos clubes portugueses e que os clubes portugueses jamais sonhariam em matéria de vendas. Sim, valorizou os ativos deles. Quando tu tens um jogador que vale 40 milhões para o mercado exterior, também tem o mercado belga, também tem o mercado holandês, também tem o mercado francês. Eu recordo, por exemplo, quando Jorge Mendes colocou o Gonçalo Guedes no PSG, por 30 milhões na altura. Era uma quantia muito grande na altura. Hoje em Portugal contrata-se quase por esse valor, mas antigamente era uma grande venda. Tinha vários rivais para a posição, na casa dos 25, 30 milhões. E, no entanto, foi ele que conseguiu pôr. Ele sai em dezembro também. Ele sai no mercado de inverno, exatamente. Portanto, tudo isto depois acaba por se pagar. Tem uma fatura. Faz-se pagar. E faz-se pagar bem e ainda bem para ele. Sim, é o negócio dele, não é? É o trabalho dele. Vamos avançar para... Sim, eu só queria aqui, antes de concluir a parte do Sporting, não, só queria aqui dar aqui o Goal Point deu uma estatística muito interessante e em relação ao Adam... Posso copiar, não? Em relação ao Adam, eu acho que no primeiro gol o Mateus está claramente mal posicionado. Num livre... Mais responsabilidades tem no segundo. O Sporting já é o terceiro gol de livre direto que sofre esta época, a equipa da Europa... Que mais sofre gols livres.
Pronto, e o Adam neste momento na Liga é o guarda-redes com a percentagem de golos evitados mais baixa da Liga, com 18%. E portanto, se calhar o Sporting terá que repensar aqui a sucessão na baliza do Adam, que já deu muito ao Sporting, mas que neste momento se calhar é um elo mais fraco no 11, Uma eliminação da Liga que está bastante completo esta época. Já teve as suas falhas, a Liga dos Campeões foi evidente, mas dizer que foi Adam culpado, Não. também é Adam, por exemplo, que sabe o Sporting no final do jogo com o Tottenham, em que o Tottenham poderia ter marcado e acabava-se aí. Os Gai foi contra o Marseille, depois foi os Gai. Eu não acho que o Adam seja o elo mais fraco da equipa. Obviamente que as estatísticas contam alguma coisa, não contarão tudo. Nos livros tem ali um problema. E quando se tem um problema com esta idade já é muito difícil revertê-lo. Ele já está mais perto do fim da carreira do que do início da mesma. Agora acho que continua a ser, dentro daquilo que o Sporting tem, o guarda-redes titularíssimo para esta época. Resolver uma sucessão, se calhar terá de ser resolvida no mercado, mais com Israel. Poderá lançar Israel, mas para o ano perder Adam terá sempre de ir ao mercado. Não tem dentro da sua estrutura um guarda-redes com esse tipo de dimensão. Aliás, tens o caso, por exemplo, que Benfica contratou Trubin com a ideia deste poder rivalizar com o Vlaco Dimos e a determinada altura tirar o Vlaco Dimos. Acabou o Roger Schmidt por atalhar e tirar ele próprio o Vlaco Dimos. Mas nunca pode o posto ficar por um e depois com um guarda-redes que não tem a estatura para agarrar a posição. E acho que o Sporting, depois de Adam, terá irremediavelmente de ir ao mercado. Muito bem, se calhar vamos passar então à primeira rúbrica. Finalmente. A lotaria do penalti. Lotaria do penalti. Pronto, explicando aqui um bocadinho a lotaria do penalti. Pronto, isto são vários jogos que nós fazemos, portanto, nesta rúbrica. Contigo vamos trazer aqui fotografias de algumas figuras Patrocinados pela Amen nesta É verdade, sim senhora, pela Amen. Um brindezinho. Um pouco já. Vamos brindar. Luís, não sei se queres brindar com água, mas... Está-se a cruzar. Não, mas nós aqui não temos... Aqui no azar. De Jesus. Primeiro B. Já tem que chover, não é? E dizer que nesta lotaria de penalti contigo vamos passar aqui imagens de algumas figuras do futebol português, algumas bastante conhecidas tuas, e o que te pedia era que se conseguires escrever numa palavra essa pessoa e depois se tiveres alguma história ou portanto, alguma vivência engraçada que certamente terás, partilhes connosco. Ok. Família. Paulo Futre. Família. Futre, família. E alguma história assim... Tirando as que lemos no El Português. Opa, tenho muitas, querem que conte já, é? Sim. Quantas quiseres. Até vos vou contar uma que relaciona o Paulo com o Vítor Cola, o narrador visual, que falávamos há pouco. São amigos de miúdos, e tem outro amigo, que é o César, que anda sempre com o Futre e anda sempre com o Vítor. E eu lembro, quando nós lançámos o El Português, eles não fazem isto por mal. Portanto, o Paulo, o Futre como o César não fazem isto por mal. Mas eles muitas das vezes esquecem-se que ele é sério. Esquecem! Aí começam a andar e arrancam e desaparecem. E eu lembro que nós estávamos a entrar na Feira do Livro, na altura do El Português, e a editora, a Leia, tinham preparado lá a cena toda de marketing, com os miúdos, com as t-shirts, que é aquela frase do vai ver chartas de autógrafos, assim. E chegámos um bocado atrasados, porque quando andas com o Paulo chegas sempre atrasado, não há outra hipótese, só chegas mesmo à tira. Saímos do carro, eu lembro de ajudar o Vítor e vou andar com o Paulo para a frente e atrás tinha ficado o César, e quando o César está ao pé de nós, estamos utilizados a chegar o Vítor. E eles, o que tem? Vamos sair embora, estamos atrasados, não sei o quê. E está ele a bater a sua bengala no meio da feira do Paulo, César. E nada, não é? Depois lá o encontrei. Também me lembro uma vez qualquer, foi num hotel, que eles esqueceram-se dele nas escadas rolantes, arrancam, e ele cá em cima a bater as escadas rolantes e tal. Portanto, isto é uma coisa comum, eles não fazem por mal, têm todo o carinho, todo o afeto e mais algum por ele, tratam-no muito bem, 5 estrelas, só que esquecem-se completamente
que ele é sexy, porque quando não há pressa, ainda depois tem um comentário do estilo: é pá, anda, pá, sempre a mesma coisa, estamos atrasados e tal, mas, é verdade, afinal não dá, calma. Mas pronto, essa é uma história daquelas que posso contar. Muito bom. Se calhar passamos aqui para o Jorge Pinto da Costa. O Jorge Pinto da Costa tem, digamos, uma vida intensa. Eu diria paixão, para descrever Jorge Pinto da Costa, a paixão que ele tem pelo Porto e todas as outras paixões que teve ao longo da vida. Como diria o meu amigo Gel, este é um homem de várias camadas, não é? É o homem total, portanto dá uma história extraordinária. Falávamos há pouco aqui de livros. Eu acho que fazeres um livro ou um documentário sobre o homem Jorge Pinto da Costa, não apenas o presidente, mas o homem, onde já faz o presidente, acho que é a história mais interessante que tu tens no futebol português. De longe, agarres em qualquer jogador, agarres em qualquer treinador, acho que é a história mais Netflix que pode haver no futebol português. E dá para várias temporadas. Dava um grande comentário, dava. Pronto. Rui Costa, engraçado que há pouco falávamos aqui da memória do golo, do golo aos Júniors. Para mim, aquilo que a frase escreve Rui Costa é 10, porque acho que mesmo vendo hoje Rui Costa em funções presidenciais, eu em miúdo sempre tive aquela ideia: Rui Costa, 10 da seleção, Figo, 7 da seleção, João Pinto, 8 da seleção, isto falando daquela grande seleção do Euro 2000, por exemplo, jogávamos muito futebol. E Rui Costa continua a projetar muito, pelo menos para aqueles que têm a minha idade e outros mais velhos, que o viram mais tempo a ser jogador de futebol do que propriamente a ter funções diretivas. Continua a olhar muito para Rui Costa e a ver o ex-jogador, o número 10, o número 10 de Portugal, essencialmente, mas também do Milan, da Champions, da Fiorentina, do Benfica, antes, claro, mas vejo muito mais isso ainda do que o Presidente. Se calhar daqui por 10, 15 anos, caso ele se mantenha como Presidente, já poderei eu ter aqui outra perspectiva, mas hoje em dia continuo muito a olhar para o Rui Costa como um dos melhores jogadores portugueses de sempre, porque é de facto isso que ele representa no futebol português. Muito bem. E o Fernando? O maluco, não, esta é. O Fernando. Foi grande figura, um tipo muito humano, grande coração. Doido, rebelde, autêntico. Margem Sul em estado puro. Aqueles tipos que dizem o que lhe apetece quando nunca deve. Pronto, eu fiz o meu primeiro livro é a história do Fernando Mendes, em que ele fala de coisas de doping pesadas. Ele já estava a falar comigo no livro e eu fazia o papel quase ao contrário. Assim, mas certeza que queres pôr isso? A fazer filtro. Coisas terríveis, imagina, dos júniores serem baias de doping, isso está escrito. E lembro-me na altura, quando foram as entrevistas, ele diz uma coisa qualquer, estava numa entrevista, creio que ao Expresso, era para o Expresso. Então, na altura, o jornalista diz-lhe: mas tu estás a contar aqui coisas que são coisas de balneário, não te importas, não achas que os teus antigos colegas vão ficar chateados contigo, ou isto ou aquilo? E ele diz, capaz, mas é mais aqueles se... E assim foi, e assim saiu. Muito bom. Cristiano. Eu acho que Cristiano, temos que pô-lo como rei. É isso que ele significa para os da nossa geração, aqueles que não viram nada de Eusébio. Cristiano é o nosso maior jogador, o nosso maior símbolo. É, aliás, como um artigo muito interessante descrevia Cristiano Ronaldo antes do último Mundial, o homem que é maior do que o seu país, pela dimensão que ele tem, uma figura universal, maior do que a vida, daqueles que será sempre reconhecido por qualquer geração como um dos melhores. Eu acho que quando tu consegues chegar a um público que não acompanha o que tu fazes e seres quase sinónimo da tua profissão, isso mostra o teu nível de grandeza. Não há ninguém no mundo que não saiba quem sejam Ronaldo ou Messi. Os americanos, antigamente, os norte-americanos, quando não eram muito virados para o futebol,
muito antes ainda da MLS e do fenómeno dos Metrostars e da ida do Pelé, sabiam quem era o Pelé, sabiam que o Pelé era o rei do futebol. E Cristiano Ronaldo é um dos reis do futebol e, sem dúvida alguma, o maior embaixador que este país alguma vez teve. Sim, e é a pessoa mais seguida do mundo nas redes sociais. Sim, tem tem todo esse lado também, com a importância que isso tem, são o sinal dos tempos. Sim, o sinal dos tempos. Falavas do sinónimo, o Ronaldo tornou-se adjetivo, ou seja, tu podes dizer, tu és o Ronaldo do jornalismo desportivo, tu és o Ronaldo da medicina, tu és... Exatamente, tornou-se um adjetivo, sim. Isso mostra bem a grandeza de Ronaldo. Acho que será muito injusto querer encontrar o próximo Ronaldo. Acho que isso será fatal para muitos jogadores talentosos que possam aparecer em Portugal. Acho que isso, por exemplo, durante anos e anos e anos, matou muitos jogadores argentinos no pós-Maradona. Ortega, Galhardo, até o próprio Riquelme, que acabou por fazer uma carreira superior. Acho que não se pode clonar alguém desta dimensão. Acho que quando chegar o momento em que Ronaldo finalmente encerra a sua carreira, e não faltará muito para isso, temos de ter a inteligência de agradecer e seguir em frente, mas por outro caminho, por outra linguagem que não é esta que ele trouxe. Vendo ao contrário, achas que precisamente pelo argumento inverso, Figo não teve o legado tão longo como o Ronaldo terá, provavelmente? Figo não teve um legado tão longo, também não teve uma carreira tão longa e tão constante. Mas era bolador e foi o melhor do mundo. Foi bolador uma vez, o Ronaldo foi, sim. Sim, eu acho que ele está ao nível daqueles que foram bolas de ouro. Não, mas para Portugal, estou a dizer só para Portugal, como jogador português. Para Para a referência como jogador português, não estou a falar para o resto do mundo. São momentos diferentes. São perfis diferentes Figo também. não era apoiado por uma estrutura e por uma cultura e por um modo de vida de redes sociais, que é hoje Ronaldo, que é hoje Messi, que é hoje Mas quando Neymar. eras miúdo era ídolo da tua geração. Claro que era ídolo da minha geração, mas não tinha tanto material e tanta projeção como hoje. O Ronaldo Páginas de fãs, deixa aquilo, o texto de Ronaldo. O Ronaldo é uma figura mais do que mas Eusébio muito menos, e Eusébio até Figo foi sempre badalado e ainda hoje é badalado. Também é um porta-estandarte de uma ditadura, portanto também é... Mais ou menos, sabes que a ideia do porta-estandarte de uma ditadura, isso é sempre interessante, porque tu numa ditadura farias o quê? Se fosses o Eusébio ou se fosse o Pelé? E o documentário Não, estou a dizer para o reconhecimento da nação, não é do ponto de vista dele querer ou não ser isso. Eu creio até que o futebol de Portugal no Mundial de 66 era uma demonstração de liberdade, quase de motim, contra a ditadura, da forma que podia ser feito. Era uma equipa que jogava um futebol muito livre, muito solto, muito pouco ditatorial. Portanto, era ali que finalmente os jogadores aproveitavam para se soltar das amarras, que, como tinham aquela forma de expressão, poderiam fazê-lo. Coisa que, por exemplo, para os escritores, para os músicos, já não era assim que tinham passar pela censura. Se estávamos a perguntar há pouco a diferença entre Figo e Ronaldo, o impacto que tem para a sua geração. Figo era ídolo da minha geração, como o Ronaldo é ídolo das várias gerações que têm passado. Aqui a diferença é a longevidade de Ronaldo, o facto de viver num mundo muito mais amplificado e também de ser alguém mais aberto à comunicação do que era Figo. Figo sempre foi uma pessoa muito mais fechada enquanto jogador. Figo raramente aparecia a falar, não era tão expansivo. E aliás, os portugueses até tomaram as dores do Barcelona quando não o deveriam ter feito, porque o assunto não era de todo com o futebol português. Se Figo estivesse no Barcelona, estivesse no Real Madrid, estivesse no Inter, era em primeiro lugar um jogador português e o capitão da seleção portuguesa. E era assim que deveria ser. Não foi uma troca entre o Sporting e Porto. Sim, não era nada connosco, por assim. Não tens de tomar essas dores. Primeiro ponto. Segundo ponto, o facto de ele ser uma pessoa mais enfiada em si mesmo, se calhar não o favoreceu tanto com essa ideia de símbolo e de ícone depois de terminar a carreira, algo que não vai acontecer com o Cristiano Ronaldo. Mas também o Figo distanciou-se muito de Portugal. Agora parece estar a aproximar-se, voltar à abstração. E depois também há aquilo que nestas figuras que é o carisma, e nisso Ronaldo
É uma figura muito carisma, atenção. Mas Ronaldo é... Eu acho que tu estás a levar com uma cabeça de leitão num estádio a assobiar-te e querer arrebentar contigo e manteres ali a cara fechada e jogares. É personalidade. Isso é de personalidade e de carisma. Sim, isso obviamente, mas não é isso que é de um eu tipo estou a à dizer. prova de bala, isso é de soldado. Não é? Sim. Não, mas estou a falar daquilo que é necessário para tu seres agora um ídolo da sociedade. Tipo, personagem O mais que do é que necessário para ser um ídolo da sociedade? pronto, mas há essa exigência, há muita essa exigência. O Sim, nível está mas a baixo, verdade é que é essa. Acho que o nível está um bocadinho baixo. Sim, pronto, mas eu estou só a dizer aquilo que é a realidade. É mesmo essa. Mas hoje em dia Eusébio tinha ainda é menos personalidade e menos carisma. Não, mas Também era muito diferente. Não tragas Mas foi até 2014 quando morreu, continuou a ser sempre Não, como mas o King. Eusébio vem de uma Claro. geração completamente diferente. Sim, mas o Eusébio era também uma figura altamente carismática. Sim. E eu tive o privilégio de conhecer o Eusébio há aí uns 5, 6 anos antes dele morrer. Depois houve uma altura que lidei muito com ele. O Frutter teve uma discoteca em Alcochete e o Eusébio ia lá com alguma regularidade. Foi lá à inauguração e foi lá meia dúzia de vezes. Para mim aquilo era, porque eu estar sentado e falar com o Eusébio, a música com o Eusébio, era incrível, não é? Mas era um tipo muito carismático, com uma forma muito prática de contar as suas histórias. E tinha essa áurea com ele, do King. Ele, quando entrava um rei, era tratado como um rei. Há formas diferentes de expressar o carisma e o Eusébio tinha uma forma muito presente, diferente da de Ronaldo, com certeza diferente da de Figo ou de outros jogadores, mas tu tens que ter muito carisma e muita personalidade para seres um dos melhores de uma área como o futebol. E tens de ser um tipo muito forte mentalmente também. Todos eles têm isso. Agora, o Ronaldo simplesmente vive num mundo muito Sim. As pessoas mais conhecidas do mundo. Sim, mas lá está. Mas mesmo aí, Não há por mais. exemplo, a diferença dele em relação ao Messi na sua exposição pública também é notória. O Ronaldo é muito mais... Mas o Messi não é personagem, quer dizer, o Ronaldo é... Sim, Uma é isso que eu figura, estou a dizer. não é só no Aqui, futebol. mesmo com o Messi há uma diferença. Sim. E não é, e pronto, e Isso mesmo é mérito dele também. nessa parte social e de ser conhecido no mundo inteiro, o Ronaldo é maior que o Messi. Claro. No extra futebol, parece óbvio que é maior que o Messi. Mas o Messi agora está nos Estados Unidos. Sim. Agora tens o George Clooney. Sim, exato. Sim. Next. Tens de passar para o próximo. Jorge. Personagem. É uma das grandes figuras do futebol português. É verdade. Por mais que possa gostar ou não, e das suas opções, e do seu discurso, e às vezes daquele excesso de conflito que ele transporta, a verdade é que Jesus é uma personagem. Quando ele está no futebol português, isto acaba por ser muito mais rico a nível de histórias e de material para falar. Ora, não dava trabalho rigorosamente nenhum. Era fantástico. Nos dias em que tu tinhas uma conferência de imprensa de Jorge Jesus e elas nunca eram aborrecidas, nunca eram mais do mesmo. Chegávamos ali, ok, isto é tema, isto é tema, isto é tema, isto é tema, e o meu programa está feito. E que tudo corra bem na Arábia Saudita e sobretudo nessa relação com o Neymar. Eu gostava muito disso. Isso sim é que eu gostava de poder ter os áudios, mais os áudios do VAR, que falámos há pouco. Eu adorava ter os áudios, uma palestra do Jesus ao Neymar e a resposta que o Neymar lhe dá. Isso deve ser um material muito interessante para ouvir. Agora, das maiores personagens que nós temos no futebol português, como treinador, daqueles carreira feita a pulso, não é? Que agarrou a vida pelos colarinhos, porque a vida não lhe sorriu, veio de origens muito humildes, como jogador foi ok, mas não foi nada de extraordinário. Como treinador, alguém que começou de baixo, desde o Amor, até romper depois e chegar aos grandes clubes, mas já era um obcecado, já era um focado, porque para terem uma ideia, quando o Futre vai para Milão, o Jorge Jesus ligava-lhe todos os dias, rede fixa para a casa do Futre à noite, a altas horas. Como é que foi o treino? O que é que fizeste? O que é que eles estão a fazer em Milão? E dava ao Jorge Jesus um clube modesto em Portugal. Portanto, já com aquela ideia, já com aquela opção de querer aprender e de querer beber junto dos melhores. E depois há aqui outra coisa que diz muito também da sua qualidade. Os melhores para avaliar a qualidade de um treinador são os seus jogadores, aqueles que continuadamente lhe passaram pelas mãos. Eu conheço, sem exagero, uns 28, 30 ex-jogadores do Jesus com os quais já falei sobre o Jesus. E todos eles dizem, o melhor, um dos melhores que tive. Estamos a falar dos jogadores, não é? Tipos tiveram um nível muito elevado.
E portanto isto diz muito das qualidades deste homem que está aqui, que além disso é uma grande personagem. Isso que e é interessante porque o Justo tem uma entrevista em que diz que foi ele que trouxe os 3 centrais para Portugal, se calhar foi por causa das conversas com o Futre. Por causa do Milan, olha, nós aqui jogamos com o 3 dele. Diz várias Está coisas. feito. O amor a jogar com 3 centrais. Eu acho que está no base doce, tinha ensinado o base doce a canal. Exato, eu só veio falar nisso agora. Oh, Aqui aos E tempos. acho que hoje de ir ao Neymar, se tenho apanhado mais cedo, tinha 5 bolas de ouro. É excelente, é excelente. No mínimo. Só uma palavra ao vapor maior. O maior. O José Mourinho é o melhor treinador da história do futebol português. Uma das maiores figuras a nível daquilo que é um anti-herói que se pode ter numa função como o futebol, e eu de resto apoiei muito nisso para partir da minha linguagem no Mourinho Rockstar, foi um dos livros que escrevi. Eu acho que todos têm aquela ideia a determinado dia de gostava de ter aquele espírito, vou mandá-los para aqui para ali como faz o Mourinho. Isto é tudo meu. E vou aqui assinalar a minha posição, marcar a minha posição. Qual é, cinema quase. qual é a história mais marcante que tem dele? Eu estive com ele há pouco tempo, em Roma, e aquilo bateu no Roma Salzburgo, oitavos, quartos, e fui ver o jogo, e o jogo ainda foi no dia dos meus anos. Eu fazia anos, tinha ido lá uns dias com a minha mulher e ia para o jogo. Depois nessa noite não consegui estar com ele, quando e ver lá bem. Tive várias horas no estádio depois do jogo, e depois quando estava a chegar ao hotel, depois eu mandei lá assim me buscar, fiz ao balneário e já não estavas. Eu fiquei sério. E passado 2 dias ele foi tomar um pequeno almoço comigo ao hotel, um hotel normal, no centro de Roma. Estás a ver as pessoas que eu Mourinho entrar. Eu depois nesse dia quando entrei no hotel, era o maior. Ele juntar tudo e mais alguma coisa. E Está com Mourinho. Ele disse, pessoa 5 estrelas, uma pessoa impressionante. Aquilo que Mourinho tu vês no banco há ali personagem, uma a forma de estar, de criar muita atenção para cima dele e dessa forma tira também da equipa. Como treinador, aquilo que ele introduziu no Porto, a forma como introduziu, absolutamente genial, foi um revolucionário, um vencedor toda a prova, toda a linha, e acredito eu que voltará. Atenção, o Roma é um clube muito com a sua história, é muito simpático, mas acho que o Mourinho terá de voltar a um clube que lhe dê a possibilidade de estar a lutar por uma Liga dos Campeões. E acho que faz falta até ter Mourinho nesses palcos e nesse patamar. Agora nunca tivemos uma figura tão um treinador tão interessante, tão intenso também no futebol português, e com uma inteligência tão forte e tão grande. E com um impacto. Isto, ao fim de 10 segundos estás a falar com o Mourinho, isto é um tipo diferente. Especial em todo o sentido mais bonito e mais forte da palavra. Percebes que estás a entrar numa dimensão cerebral diferente. Sim, sim. Quando escreveu o livro dele, o que é que acredito que sejam milhares de histórias, mas qual é que é aquela que é? Pá, este tipo é mesmo diferente. É sobre-humano. Olha, quando escrevi o livro dele, para já, a partir de um princípio, eu não queria escrever um livro de futebol. E queria utilizar a ideia rockstar, misturando com uma série de exemplos de música e de cinema, e por aí fora, até de um cinema um bocado mais marginal, mais tarantinesco, porque sempre foi muito aí que eu coloquei Mourinho, e a forma como ele comunicava para o exterior, e o tipo de intervenções que ele tem. Acho que é uma história que todos conhecemos. Um tipo que está sentado na sala de conferências de imprensa do Camp Nou, na véspera de um jogo com o Barcelona, um Barcelona de Messi, de Ronaldinho Gaúcho, de Henry, diz-te por aí fora, e ele diz-te o 11 dele e diz-te o 11 do Barça. Acabou, não é? A história é drop amigo e vão embora. Está feito. Portanto, aí vês que não há limites para o atrevimento, para a provocação, mas também para a sabedoria de estar ali claramente a passar a ideia para o outro lado. Atenção,
eu sei tudo o que tu fazes, eu sei tudo o que tu vais fazer, eu estou a ver-te. E aí ele é, sem sombra de dúvida, o maior, como Guardiola dizia. Nessa parte da comunicação, é o maior. Tens outra no Real Madrid, quando ele está a ser atacado por pôr o Casillas no banco, em que um dos jornalistas, amigos do Casillas, faz-lhe uma pergunta sobre a não titularidade do Casillas, e ele estava à espera daquilo, e leu uma notícia escrita por esse mesmo jornalista um ano antes, em que esse jornalista dizia: no Real Madrid jamais alguém poderá jogar por decreto. Imagina, vais aquele jornalista. Toma à frente, tens o treinador do Real Madrid, José Mourinho, a ler aquilo, e tu vais ficando assim. Até desapareceres. Falta sair. Apanhou na curva. Mas antes de passarmos ao próximo, e já que pegou no Mourinho e descreveu como o maior, aqui agora recentemente houve uma revista que colocou o Mourinho como 12º melhor de sempre e Fernando Santos em 64º. O meu desafio é top 5 treinadores portugueses e top 5 treinadores mundial. Deste bem, Couto, agora. Uau, ok. Top 5 treinadores portugueses. Bom, primeiro, Mourinho. Maior. Sem sombra de dúvida, primeiro Mourinho. Depois, não por esta ordem, mas pensando aqui em mais 4 treinadores portugueses, acho que Jorge Jesus tem de estar, inevitavelmente, nesse top 5. Fernando Santos foi campeão da Europa, e como ninguém foi campeão da Europa, mas para mim não é um dos 5 melhores treinadores. Mas é para si, não é? Pode dizer só para ti. Bom, Mourinho, Jorge Jesus, definitivamente. Complicado. Pedroto, claro, Pedroto teria de estar. Sérgio Conceição, por aquilo que está a conseguir fazer neste Porto, que tem o pior Porto em comparação com outros treinadores antes dele, e falta-me certo? Bom, não querendo aqui ser muito injusto. É sempre difícil. Colocar aqui alguém. Até porque tens treinadores marcantes, mas são estrangeiros, caso de Burman. Sim. Bem, esta vou pôr para que haja aqui alguma polémica. Até Vilas Boas. Bem jogado. E Nós agradecemos. É uma das melhores épocas da história do futebol português. Isso não há dúvida nenhuma. mas uma andorinha não faz a primavera. Pronto, isso depois já abrimos a discussão depois. É isso. E mundial? A nível mundial? Atualmente ou sempre? Da tua vivência. Ok, atualmente tenho que pôr Guardiola, Mourinho, Klopp. Põe Inzaghi no Inter, que queriam destruir, e que ele mostrou a sua capacidade, a sua capacidade de resistir a isso. E Sarri, pela personagem que é isto, numa altura que Bielsa não está a treinar, creio eu. Sim. Estou a falar daqueles que estão no ativo. De sempre. Bem, de sempre é muito tempo. Ancelotti nesse. Claro, Ancelotti, obviamente sim. O problema dos tops é sempre. Sim, também não é difícil estar aí em todos os lados. Estar a fazê-los, mas sim, colocaria Ancelotti no top 5 dos treinadores atuais que eu tinha a privilégio de conhecer. Na véspera da final de Champions aqui em Lisboa, havia uma série de jogadores, lendas, embaixadores que tinham ganho a Champions, outros não tinham ganho, mas tinham jogado a Champions. E o Futre era embaixador do Atlético de Madrid para essa final. E então, na véspera da final, perguntou-me se eu queria ir com ele a um hotel onde estavam velhas glórias do futebol mundial, desde Zidane, Thuram, por aí fora. Eu parecia uma criança numa casa de doces. Exato. Que é isto. E o Ancelotti foi lá, ele que ia treinar no dia seguinte no Real Madrid, e na véspera da final, o homem parecia simplesmente que estava muito bem para Carlos, queridíssimo, sentado a rir, a falar com alguns que tinham sido seus jogadores, portanto ali também completamente à prova de qualquer registro, mas sim, claro que o grande Ancelotti, sobre de sempre, eu acho que aqueles que tiveram um impacto claro na parte tática do futebol, Tele Santana,
o Ademir Herrera, Cruyff. Cruyff também, e tinha de ir a dois que eu disse há pouco que eram os melhores da atualidade, mas que são também os melhores de sempre, e aí põe o Guardiola, põe o Mourinho. Mourinho. Muito bem, excelente. Muito bom. Excelente top. Bruno. Simpático. Ao contrário do que muita gente possa pensar. Bruno Carvalho, que eu conheci, um tipo extremamente simpático, extremamente dócil, muito educado, muito orientado ao nível do seu discurso, ainda a viver na altura uma fase algo traumática, porque nós quando fizemos o livro não foi muito tempo depois dele ter saído do Sporting. Aliás, há esta curiosidade, nós na altura tratamos de tudo, juntamente com a editora, temos a reunião da editora, tudo aquilo é tratado, faltavam uns detalhes e ficámos para a reunião depois no decorrer da outra semana. Mete-se o fim de semana e o trabalho é detido. E naquele momento tu não sabes quanto tempo é que pode ficar detido, pode não ficar detido, e eu pensei, não, lá se for livre, não é? Já não vai dar para fazer isto. Mas pronto, pois, felizmente, ainda bem, acabaram por libertá-lo e fizemos o livro em tempo recorde. Não dava para fazer de outra forma porque a situação dele era muito especial, havia sempre esse risco, havia uma investigação a decorrer. Portanto, para terem aqui ter uma ideia, toda a concepção do livro, desde as primeiras entrevistas à revisão, edição, grafismo, quase 3 meses. 3 meses. É mentira. Passou muito tempo com ele assim ali, então concentrado. É tudo muito intenso, a escrever então é terrível. Foi um livro que eu fiz em 2 anos, por exemplo. E ali tu chegas a um ponto em que já não estás a embonecar a escrita, já não tem a recita, não tens, esperas tu. Como é que é esse processo? Vocês sentam-se, vai à casa dele, em sua casa, sentam-se e falam? É exatamente assim como estamos aqui, agora, vocês têm as notas do nosso guião do programa, eu tenho a mesma coisa. Poucas. Os assuntos que quero falar naquele dia, para aquela sessão, e depois no dia seguinte há uma entrevista. Ao fim e ao cabo é uma entrevista partida em várias partes e uma entrevista mais longa. Depois a partir daí vais arrumando as ideias e eu aí sempre sei ter alguma liberdade na forma como ia arrumar as histórias, a ordem das histórias, por onde ia começar, por onde tal para trás. Não me agrada muito aquele estilo de biografia totalmente cronológico, do nasci aqui, fui até aqui. Não, gosto de ir utilizando elipses temporais, lá está, já naquela onda, Tarantino e por aí fora, falávamos há pouco. E depois essa parte que é o seu trabalho mais teu, aí já o entrevistado não tem nada a ver com isso, já te deu o material todo. Pode acontecer que tu, no meio daquilo, sintas falta de mais qualquer coisa quando estás a escrever e voltas a falar. No caso do livro do Bruno, foi tudo a correr. Eu estava todos os dias com ele quando saía, na altura estava na TV ainda, não estava na SIC. Saía, ia ter com ele, estávamos final de tarde, noite, por aí fora, estávamos juntos, saía, escrevia à noite até às tantas e no outro dia a mesma coisa. Mas quando chega ao fim, agradeces. Esse Bruno Carvalho dócil e simpático, mesmo no decorrer da investigação e daquela situação de pressão, também era assim? Ou era uma personagem diferente? Todos temos a ideia. Todos temos a ideia de algo errático, algo. Foi uma coisa, comigo sempre foi, e este foi eu fui um dos comentadores, Bruno Carvalho, enquanto presidente do Sporting, isto mais alguma coisa, pronto, vale a pena aqui, isso também merecia honras de tudo, não é? No Facebook dele e por aí fora. Depois a forma como eu fui ter com ele, até foi um amigo meu, que também eu conhecia, que há um dia que me liga e diz, olha, o Bruno Carvalho quer escrever um livro, pensou em mim. Pensou em mim. Claro que não pensou, tu é que pensaste. Exato. Foi ele que pensou. Eu pensei, mas tudo bem, também o que é que vou perder? Vou lá e sempre, estava num bar aqui em Lisboa, vou lá e sempre, vou rir aqui um bocado. E quando cheguei lá ele disse, vais ti, põe isto, e depois aquilo, tal, tirou
dentro do sistema, e eu a mesma coisa, isto ficou resolvido. Ficou resolvido, estás a ver um copo, e pronto. E tirámos aquilo tudo do corpo passado pouco tempo, pensando, ok, vamos fazer um livro, como é que fazias? O que é que querias falar? É que comigo vais falar das coisas a sério, não vais estar aqui com um tom de grupo, não sei o quê. Ultrapassado dessa parte, tanto que depois disso fomos jantar, imagina isto é à tarde, fomos jantar e depois ainda saímos à noite, ainda fomos uns copos só lá em volta. Isto no primeiro dia. E pronto, depois a partir daí começámos a trabalhar. Sim, senhora. Guarda, já demos aqui uma chega, mas uma palavrinha. Só uma palavrinha. Autor. Acho que é a melhor forma de escrever o Guardiola. O Guardiola é um autor. Tem futebol de autor, tem ideia de autor. E dela não abdica. E era muito fácil ter abdicado dela, por exemplo, quando vai para o Bayern e continuar a ganhar. Exato. O Bayern vinha a ganhar, ele poderia simplesmente ter agarrado naquilo, algo que Jorge Jesus acusa o Rio Vitória. Mas é acima de tudo um autor que coloca o conceito acima de tudo o resto e quer ganhar sim, mas apenas daquela forma. E isso é tão bonito, tão romântico, tão artístico, que não há paralelo no futebol. O colega, o Paulo Garcia. O Paulo Garcia é uma das figuras da SIC, uma voz estrondosa. É verdade. Faz o jogo aberto e o mercado aberto, connosco sempre o João Abreu não está. Temos também a Filipa Pereira. É um colega, e é um bom colega, e é um excelente homem de comunicação. E já concordam mais acerca do Yulman? Não sei se voltamos a falar disso, Deus te diga. Acho que não voltamos a esse assunto. Como é que é esses momentos diretos em que há assim às vezes Nós também os temos aqui, não é? Isso. Com câmaras e sem câmaras. Se os têm aqui, sabem o que eu vou dizer, não é conversa fiada. Parece sempre mais em casa do que realmente é. Claro. Sim. Sim, nós. Eu raramente tive alguma situação em que fôssemos ali ainda a discutir no corredor, ou até à maquilhagem, quando estamos a tirar a maquilhagem, raramente aconteceu. Já aconteceu, uma vez ou outra, não vou dizer que não. Mas, por norma, as coisas acabam. E o malta quer-se ir embora. É isso, cada um vai à sua. A sua vida, ao fim e ao cabo, é isso. Mas aqui geralmente a coisa prolonga um bocadinho mais. Pronto, vamos passar então agora a outra, não a uma rubrica nossa, mas é dada a presença do Luís, que é agora tão famoso pela tua rubrica, o Minuto a Rasgar, e vamos convidar aqui a fazer um Minuto a Rasgar a galhofar. Temos aqui 3 roletas, com 3. A primeira tem o nome de jogador, a segunda tem um valor de transferência e a terceira tem um clube de destino. E portanto vamos sortear os 3 e tu. Os jogadores que vocês escolheram é brincadeira. Claro, isto é o Minuto a galhofar, não é? E portanto, vai sair um valor de transferência e vai ser um clube de origem. Com estes 3, depois pedimos-te que, ali olhando para aquela câmara, Faças um minuto a galhofar com uma potencial transferência deste jogador. Ok. Pronto, Vamos lá começar aqui com o jogador. Mas isto como se fosse a sério para os teus seguidores. Sim, tal e qual. Portanto, Chica André Balada era bom, mas é o Chica Bola. Agora vamos passar ao valor da transferência. Vamos ver o que é que calhou. Espera, acho que vai dar ali o resultado. Custo zero. Espera. 20 milhões de assinatura mais uma casa na Arbeira. Portanto, a custo zero, 20 milhões de assinatura mais uma casa na Arbeira. E portanto, vai para onde? Quero uma raspa. Eu queria num lusitano. Vai para o rabo de peixe. Vai vir na Noeira, já era raspa. Portanto, o Chica-Bola vai por a custo zero para o rabo de peixe com 20 milhões de assinatura e uma casa na Arbeira. Portanto, vai para rabo de peixe, mas dá-lhe uma casa na Arbeira. Correu bem. Passar o fim de semana. Portanto, agora com sucesso a palavra da Nós sociedade. depois fomos a música à tua escolha no background, portanto. Ok. Posso então começar? Bem pessoal, isto está um minuto a rasgar e este é sobre Chica-Bola. Novo reforço de rabo de peixe, jogador que sai a custo zero, mas que tem 20 milhões de prémio de assinatura, que acabou aqui o rabo de peixe por conseguir através de investidores privados e alguns deles nós podemos ver na nova série da Netflix e a origem desses mesmos fundos, e terá aqui uma casa de férias na Aroeira. E na Aroeira porquê? Para que Chica-Bola,
Quando sair no final da época, não fuja, não desapareça. Continua assim em Portugal e numa Casa da Arbeira com muros altos. Jogador de magia, jogador fortíssimo no 1 para 1. Vamos ver agora se terá aqui mais minutos de jogo do que noutros tempos da sua carreira. Para já é este o negócio. Gostava aqui de ter a vossa opinião. O que é que acham desta contratação do Rabo depois? Muito bem. Pronto, agora passamos ao nosso penúltimo momento, que é o Ricardo, acho que penso que te pediu para trazeres uma memória, que é, portanto, passando aqui à luva do Ricardo, que é a nossa rubrica onde nós, geralmente somos nós, agora Luís, uma memóriazinha que nos queiras trazer. As luvas do Ricardo. Vai partidaça, ela tira, agarra Ricardo! Só falta marcar Portugal! Bom, vou contar-vos aqui uma história do Futre, e para que se perceba a dimensão. Há pouco o Ricardo estava a falar daquilo que foram ídolos nas diferentes gerações, o Eusébio, o Figo, hoje o Ronaldo, também o Futre foi na sua, aliás, esta não é a história que eu vou contar, mas pronto, basicamente, para teres uma ideia, eu escrevi o livro do Futre e só consegui ter um autógrafo do Futre quando escrevi o livro com ele. Porque eu, quando era miúdo, os meus pais tinham um supermercado em frente à casa dos pais do Paulo. Jogava o Paulo no Atlético de Madrid já, e era quando ele vinha de Madrid, no Porsche amarelo, de mão de fora, a dizer olá a toda a gente até chegar a Portugal. E há um dia que havia ali um campo de futebol, mais ou menos perto dos supermercados, e eu fui para lá a jogar e soube que o Futre estava parado à porta da casa dos pais dele, com o Porsche amarelo a dar autógrafos, e eu, quando fui a correr, já não apanhei o Futre, já fui seguido embora. Puto, que fiquei desfeito, chorar, e caralho. Não vi o Futre, não vi o Futre. Mais tarde, quando eu lhe disse, contei-lhe a história, e disse, não tenho um autógrafo teu, e ele, espera aí, então íamos ter uma apresentação qualquer, pá, ele fez fechar com o livro não sei onde, e ficou lá e escreveu dedicatória numa página, noutra página, e aqueles chegou às páginas já estavam mesmo escritos. Um texto enorme, mas a memória, para que se tenham uma ideia daquilo que é um ídolo na sua geração. Muitas vezes as pessoas aqui veem o Futre, o seu estilo de falar e acham-lhe piada, mas não têm material para perceber o jogador que ele era e a dimensão que ele tinha. Nós fomos ver um jogo do Atlético de Madrid, não me lembro com quem, isto ainda no Vicente Caldeirão, antes do Metropolitano, e de repente eu entro com ele no estádio, no Zé Canés, onde o Zé Canés passa a imagem dele, e o estádio levanta-se como se fosse um jogador atual, Paulo, 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 o estádio todo, desde o miúdo de 5 anos até ao tipo com 70 anos, 80 anos, por aí fora, uma coisa completamente arrepiante. Tu naquele momento olhas e eu assim, eu entrei era como se entrasse no Santos com o Pelé, ora o Benfica com o Eusébio, entras ali com a maior figura de sempre da história daquele clube, um clube imenso, não se calhar tanto pelo seu palmarés, mas por aquilo que é a devoção dos adeptos que aumentou a sua base de sócios quando caiu na segunda divisão. Isto diz muito da paixão que tem. Foi das coisas que mais me impressionou, porque de repente aquele tipo que estava ali, semideus Atlético de Madrid, eu estava mesmo ao lado dele, estava a ver aquilo com os meus olhos e parecia totalmente irreal. Muito bem. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora, para terminar, vamos ao momento musical, que sabemos que o Luís é um especialista. Dar aqui um momento para encerrar. Siga. É isso mesmo. Um grande episódio, está feito. Um obrigadíssimo ao Luís por estar aqui, pela simpatia, por esta grande conversa. Vocês já sabem, deixem um like e subscribe.
e continuem para o próximo episódio. Luís, muito obrigado. Olha, obrigado eu, continuação, tudo a correr bem para vocês, gostei muito e boa sorte para o podcast e para este projeto. E para ti também, que estreia para a semana o teu... Verdade, próxima quinta-feira. É mais uma das coisas que ainda tenho de tratar. Não percam também. Obrigadíssimo. Obrigado. Maltinha, até para a semana.